Um dia Moisés viu uma sarça ardente que pegava fogo, mas não se consumia. E aquilo chamou a sua atenção. Então, quando Moisés se aproxima, Deus diz: Ei, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde tu está é terra santa. Pai, nesta manhã, desta maneira que nós como igreja nos apresentamos diante de Ti. Nós tiramos as nossas sandálias diante da Tua presença, porque reconhecemos a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua soberania. Pai, nós tiramos as nossas sandálias e dizemos a Ti que nos rendemos à Tua palavra nesta manhã. Surian, Suri, Karás, Turian. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua doce presença em nosso meio. Somos gratos a Ti pela Tua manifestação gloriosa em nosso meio. Pai, nós tiramos as nossas sandálias, colocamos de lado tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que achamos, e com gratidão, Senhor, nós submetemos ao Senhor nesta manhã. Nos submetemos ao Teu comando. Nos submetemos à Tua palavra, ó Pai, e nos submetemos à Tua direção. Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo aqui. O Senhor é o motivo desta reunião. Nós Te adoramos, bendizemos o Teu nome e declaramos que Tu és tudo o que precisamos. Santo, Santo, Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. E nada me separará de Ti. 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 Nada me separará. Nada me separará de Ti. Ninguém me tira dos Teus braços de amor. Nada me separará de Ti. Nada me separará de Ti. Nada me separará de Ti. Nada me separará. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu mais quero. Jesus e mais nada. Jesus e mais nada. Jesus, eu tenho Você, eu não preciso de nada. Jesus e mais nada. Jesus e mais nada. Jesus, eu tenho Você, eu não preciso de nada. Jesus e mais nada. Jesus e mais nada. Jesus, nós temos Você, nós não precisamos de nada. Jesus e mais
você eu não preciso de nada. Aleluia. Essa é a consciência, que nada pode nos separar dele. Por quê? Porque ele habita dentro de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, quem ainda não o fez, fique à vontade para fazer. Você que nos assiste, quiser também separar a tua oferta. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor quer algo muito maior do que o teu dízimo, que a tua oferta, que a tua contribuição. Ele quer o teu coração. Porque quando Ele tiver o teu coração, Ele terá tudo. Amém? E o nosso coração é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre uma pessoa. A pessoa mais importante em nosso meio. A pessoa ao qual nós estávamos adorando até agora. E continuamos adorando porque vamos agora ouvir da sua palavra. Eu quero falar nesta manhã sobre o nosso amado Espírito Santo. E eu quero que você vá comigo ao livro de João, capítulo 14. Aleluias. Deus seja louvado neste lugar. A Ti, Senhor, é toda honra, toda glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Tudo o que fizemos, Pai, tudo o que cantamos, tudo o que declaramos é para Ti. Ah, Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de reunirmos com os irmãos para proclamar o Seu amor, para declarar a Sua palavra. Santo é o Senhor. João capítulo 14, versículos 16 e 17 nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de nós. Amém? E estará dentro de nós. Neste texto, Jesus fez uma promessa, que o Espírito Santo um dia estaria dentro de nós. Amém? E quando nós falamos no Espírito Santo, geralmente o que nos vem à mente é aquela passagem de Atos, em que Ele veio e se manifestou em poder aos discípulos. Mas o Espírito Santo, Ele sempre esteve presente. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que eu e você cultuamos nessa manhã. Ele coexiste em três pessoas. E o Espírito Santo, a palavra nos diz que Ele estava lá em Gênesis, que Ele pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava na criação de todas as coisas. Quando Deus disse façamos, o Senhor falava com o seu Filho e com o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O Espírito estava ali. No decorrer do Antigo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo, como eu relatei aqui, quando Deus se manifestou naquela sarça ardente. Nós vemos a atuação do Espírito Santo na vida de Moisés, de Abraão, de muitos homens do Antigo Testamento. Nós vemos o Espírito Santo na capacitação de líderes. Se você olhar lá em Juízes, capítulo 3, versículo 10, você vai ver o Espírito Santo agindo e capacitando pessoas. Se nós formos lá em Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao capítulo 31, do versículo 1 ao 5, nós vamos ver o Espírito Santo capacitando pessoas para construir o tabernáculo. A palavra nos diz que Ele capacitou artesãos, que Ele capacitou pessoas com técnica, com criatividade, para a construção do tabernáculo do Senhor.
Nós vemos também o Espírito Santo auxiliando os reis para conduzir o povo de Israel a Deus. 1 Samuel 10:6. Nós vemos a ação do Espírito Santo na vida dos profetas, homens levantados pelo Senhor para declarar, para profetizar, para trazer palavras de alinhamento ao povo. Em tudo isso o Espírito Santo estava. Só que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas. Ele vinha sobre os homens. E pela desobediência, ele podia ser retirado. Ele se retirava. Assim como aconteceu com Saul, que foi retirado o Espírito. E era o medo que Davi tinha, depois que Davi adulterou. Lá no Salmo 51:11 vai dizer assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Davi não se preocupou com o seu reinado, com as suas riquezas, com o seu poder. Ele disse: não retire de mim aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o teu Espírito. Quando Jesus nasceu, todos nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E quando Jesus foi batizado lá no Jordão, a palavra nos diz, eu vou abrir aqui para ler para vocês, mas João 1, capítulo 32, vai nos falar sobre o batismo de Jesus Cristo. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. João aqui nos diz que ele não sabia quem era, mas aquele que mandou ele anunciar o caminho, ele disse: olha, quando você batizar e você vir descer sobre ele o Espírito e permanecer, este é o meu Filho. E a palavra diz que o Espírito veio e permaneceu com Jesus. E nós temos claramente na Bíblia o maior exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jesus é o modelo. Jesus é aquele que era cheio do Espírito. E esse Espírito conduziu Jesus ao deserto. Esse Espírito guiou os passos do Senhor Jesus. Esse Espírito sustentou o Senhor Jesus enquanto ele esteve na terra. O Espírito Santo estava com Jesus Cristo. E aí agora, nesta passagem que eu li, Jesus sabia que se aproximava o tempo em que ele voltaria para o Pai. Então ele disse para os seus discípulos: eu preciso ir. Está chegando os dias que eu vou voltar para o meu Pai. Eu vou preparar-vos morada. Mas não se entristeçam, não fiquem desencorajados, porque eu vou, mas eu volto. Agora você e eu pegamos a palavra do Senhor e lemos a Escritura. Nós sabemos tudo o que aconteceu. Nós sabemos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está à destra do Pai, que Jesus enviou o seu Espírito que está em nós. Mas aqueles homens, eles caminhavam com Jesus Cristo. Eles viam o operar maravilhoso do Senhor Jesus. Eles viam as curas, os milagres, as transformações. Eles viram Jesus restituir alegria naquele casamento. Quando Jesus, de umas jarras de água, de umas talhas de água, Jesus fez o melhor vinho. Quantas curas, quantos milagres esses homens presenciaram ao caminhar com Jesus. Porque a palavra nos diz que
que as pessoas iam aonde Jesus estava. Os doentes, os endemoniados, os perturbados, e todos eram libertos por Jesus Cristo. E os discípulos viam isso. Aí um dia Jesus disse para eles: olha, eu vou ir e eu vou deixar vocês aqui, mas vocês não fiquem tristes. Fácil. Acredito que aqueles homens titubearam, porque aquele que fazia todas as coisas não estaria mais com eles. Mas ele deixou uma promessa. Ele disse: eu vou ir, mas eu vou voltar. Mas antes de eu voltar, eu vou mandar um outro consolador, um outro ajudador, um outro advogado. E esse outro não era ninguém menos que o Espírito Santo. Esse outro era alguém que se equiparava a Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo é amoroso. E Jesus disse: olha, o mundo não vai receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Jesus liberou essa promessa para os discípulos. Mas o Espírito Santo só poderia vir depois que Jesus subisse ao Pai. Antes, ele não poderia descer. Então acontece aquilo que eu e você sabemos. Jesus vai para a cruz, é morto, é crucificado, ressuscita. E lá em João 20, 22, eu quero ler com vocês. Jesus disse assim: e tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles os quais mantiverdes lhes serão mantidos. Aqui, nessa passagem, Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus foi ter com seus discípulos. E antes de Jesus enviá-los, Jesus soprou sobre eles. E esse é o novo nascimento. Por quê? Porque os discípulos, eles não podiam nascer de novo antes de Jesus morrer crucificado. Então Jesus morreu, ressuscitou e soprou a vida dele em seus discípulos. Mas essa vida, esse novo nascimento, não era o poder prometido em Atos. E lá em Atos, quando eles estavam reunidos, vem a manifestação do poder do Espírito Santo. E a palavra diz que desce sobre eles como que línguas de fogo. E aqueles homens foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. E naquele dia, Pedro pegou a palavra, pregou a Cristo, e 3.000 almas foram salvas em uma única pregação. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele a quem Jesus disse que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está João 15, 5. Jesus disse assim: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for,
eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Esta palavra, em que o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é o que acontece através da pregação da palavra. O mundo não crê na obra do Senhor Jesus. Jesus veio, se entregou pelos nossos pecados, ressuscitou, está à destra do Pai, mas muitos não creem nisso. Antes nós também não críamos. Mas o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, nos convenceu. Do pecado, da justiça e do juízo. A justiça foi o que Jesus fez na cruz. E o juízo é o que está reservado para Satanás. Satanás já perdeu. Foi derrotado naquela cruz pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. Este é o juízo. E todo aquele que crê em Cristo entende esse juízo. Sabe que os dias de Satanás fazer tudo o que ele faz estão contados. Existe um juízo determinado na palavra. E esse dia vai chegar, em que Satanás vai ser lançado no lugar que é devido para ele. Isso já foi estabelecido. Existe uma justiça praticada por Cristo. E foi liberado esse juízo. Satanás perdeu. Não tem nada que ele possa fazer que possa mudar essa história, o final dessa história. E ele sabe disso. Então, Jesus é o maior modelo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Só que quando Jesus vai para o Pai, ele disse: olha, vocês aguardem até que do alto venha poder. E aí vem aquela passagem que se encontra em Atos, onde os discípulos são revestidos do poder. E aí então, o Espírito, depois que Jesus sobe, que Jesus volta ao Pai, o Espírito é liberado para habitar dentro de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Eu e você cremos em Jesus Cristo. Nos rendemos ao seu governo. Nos entregamos a Ele. Declaramos a nossa fé publicamente no Filho do Deus vivo. Então esse Espírito agora, Ele habita dentro de nós. E aí nós pensamos, será que nós temos tido noção de quem habita dentro de nós? Quem habita dentro de nós é santo. Por isso que a obra dele é a nossa santificação. Por isso que Jesus foi dito: sede santos, porque eu sou santo. Ele é santo. E Ele quer que nós andemos em santidade. E a partir desse entendimento que o Espírito Santo habita dentro de nós, Paulo nos fala que existem 3 tipos de pessoas: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é aquele homem que não conhece Cristo. Aquela pessoa que não entregou sua vida para Jesus. Aquela pessoa que não tem esse entendimento ainda. Vive, mas sem o entendimento de quem Jesus é. Este é o homem natural. O homem espiritual
é todo aquele que nasceu de novo. Quem nasce de novo, nasce pela fé que tem em Jesus Cristo. Por entender que somos pecadores, separados do Senhor, andávamos errantes e precisamos de Cristo para nos reconciliar com o Pai. Então nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele e passamos então a ter o Espírito Santo habitando em nós. O homem espiritual é alguém que nesse entendimento se deixa ser guiado pelo Senhor. O Senhor, o Espírito Santo, Ele quer governar a nossa vida. Não porque Ele seja alguém que quer nos mandar, não. É porque Ele governando, nós vamos andar de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus ensinamentos. É alguém que está aberto para o ensino da palavra. Quando eu falar em ensino, eu não falo de ensinos de homens, eu falo de ensino da palavra. Deus usa homens para nos ensinar a palavra. Cada um de nós é edificado por pessoas que estudam, que passam a sua vida traduzindo as Escrituras e nos trazendo mais e mais conhecimento. Só que esse ensino, esses princípios, esses estatutos, todos eles precisam estar pautados na palavra do Senhor. Por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra. Precisamos ler as Escrituras. Precisamos nos aprofundar. Precisamos gastar tempo folheando as páginas da nossa Bíblia e lendo, meditando. Porque assim o Espírito Santo vai nos ensinar. Ele vai nos revelar. Quantas vezes alguém aqui já leu uma passagem várias vezes e de repente num dia o Senhor traz algo assim, que é uma pérola. É o Espírito Santo nos dando uma nova revelação, não mudando aquilo que está aqui, mas nos levando a um lugar um pouco mais profundo nele. Porque a palavra ela não vai ser alterada, a palavra não vai ser mudada, mas à medida que nós buscamos ao Cristo, ao Espírito Santo, o nosso entendimento vai se abrindo e nós vamos mergulhando nesse mar que é o conhecimento do Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, faz morrer os atos da carne. Gálatas vai falar isso de uma forma muito clara. De forma alguma, se você é guiado pelo Espírito, você satisfaz a carne. Ou você é guiado por um, ou você é guiado por outro. Sabe, essas verdades a respeito de quem o Senhor é, que o Senhor não negocia, ou tá, ou não tá. Ou tu satisfaz a carne, ou tu satisfaz o Espírito. Não tem como satisfazer os dois. E Paulo nos fala do terceiro homem, o homem carnal. A pessoa que nasce de novo. Tem o Espírito, mas é imaturo. Não se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Por exemplo, eu entendi a obra de Cristo lá na cruz. Eu vou lá, eu me batizo e eu me torno evangélico, que é isso que acontece. Mas eu não deixo o Espírito Santo me guiar. Eu continuo nas mesmas práticas que eu tinha antes desse entendimento. Paulo, eu quero que você abra comigo
em 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios 3, do 1 ao 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Aqui Paulo escreve para a igreja de Coríntios. E ele disse: irmãos, eu não posso falar com vocês como falam espirituais, porque vocês vivem no padrão do mundo. Então existem pessoas que professam uma fé em Cristo, mas não são guiados pelo Espírito. Isso Paulo nos diz aqui. E se nós for um pouquinho para frente, 1 Coríntios 5:1, Paulo também, falando aos coríntios, diz assim: de toda parte se ouvem comentários de que há impurezas entre vós, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Paulo aqui estava falando para um povo que ia numa igreja. Ele disse: olha, o que acontece aí no meio de vocês não acontece nem lá nos pagãos. Estou com um problemão aqui, porque tem um homem tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. O nível de imoralidade assim, fora do comum. Mas era num povo que se dizia crente. Então, o que o Espírito Santo precisa fazer em nós? Governar a nossa vida. É isso. Nós temos que ter esse entendimento de que mais do que estar numa igreja, mais do que descer as águas do batismo, é necessário me submeter ao Espírito Santo. Que nesta manhã nós venhamos ter com clareza no nosso entendimento que nós precisamos ser pessoas espirituais, que se movem pelo Espírito do Senhor, guiados pelo Senhor, conduzidos pela sua palavra. Porque o Espírito Santo só quer nos ensinar a verdade. E se você voltar comigo, lá em João, vai nos dizer assim: João capítulo 14, o versículo 16 e 17 nós já lemos. Vamos ler o 18 em diante. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama,
obedece a minha palavra e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e as palavras que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus disse assim: eu e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nosso lar. O Senhor, mais do que habitar em nós, Ele quer fazer de nós um lar. O lar é um lugar agradável de estar. É um lugar prazeroso. É um lugar onde você renova suas forças. A tua casa, o teu lar, é um lugar de alegria. E é nesta forma, nessa plenitude que o Senhor quer habitar em nós. O Senhor quer fazer de nós não só uma morada, mas Ele quer fazer de nós o lar dEle, o lugar de habitação, a sua casa favorita, como às vezes nós cantamos aqui. Jesus deixou todas essas promessas para os seus discípulos, e isso nos inclui. E lá no capítulo 16, versículo 12, ele diz assim: e eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Então, o que o Espírito quer? Ele quer nos guiar em toda a verdade. Não é numa meia verdade. Ele quer nos conduzir no caminho reto. Por isso que a importância de nós sermos as pessoas espirituais. Os crentes que querem ser maduros. Os filhos maduros. Os filhos maduros que vão manifestar o irmão mais velho. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Então, a nossa vida, guiada pelo Espírito, vai glorificar a Jesus também. Então, se nós buscarmos isso, o Espírito Santo, para ser o nosso Senhor, para ser aquele que vai nos ensinar o caminho, aquele que vai nos guiar, nós vamos andar de acordo com a palavra. Porque o Espírito Santo, ele liberou dons aos homens. E os dons, eles são para ser usados para a edificação do corpo. Então é muito importante que toda a igreja tenha todos os dons. Não precisa uma pessoa ter todos, mas que cada pessoa manifeste um dom do Espírito. Isso coopera para o crescimento do corpo. Então é bom, e há uma orientação na Bíblia que nós busquemos os dons do Espírito. Para quê? Para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, que é liberado pelos dons. Mas existe o fruto do Espírito, que é aquilo que o Espírito faz em nós. As qualidades que estão ali. Mansidão, bondade, alegria, amor, amabilidade, fidelidade, paciência, paz, domínio próprio. Isso o Espírito produz em nós. Isso é o que Ele faz no nosso caráter. E isso é o que nós vamos apresentar diante de Deus. Por quê? Porque tem uma passagem que Jesus diz, Jesus
E chega pessoas e dizem para ele: Senhor, Senhor, nós curamos em teu nome, e profetizamos em teu nome, e fizemos muitas coisas em teu nome. E ele vai dizer: ó, aparte-se de mim, porque eu não conheço vocês. E eu estava pensando sobre isso. Tem muitas pessoas que fazem muitas coisas boas em nome de Jesus. Usam o nome de Jesus, mas não ensinam a verdade de Jesus. Então, quando eles chegarem diante do Senhor, quando todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar, Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês porque vocês usaram o meu nome para fazer muita coisa boa, muita caridade, alimentaram muitas pessoas, fizeram muitas coisas, mas vocês ocultaram uma. Vocês não falaram a verdade do meu evangelho. E isso é muito sério, porque religiões usam do nome do Senhor e falam mentiras. Religiões usam do nome do Senhor para fazer caridade, mas não reconhecem Ele como Filho de Deus. Então estes não são conhecidos de Jesus. É um povo que anda enganado, que precisa ser alcançado pelo Senhor. E talvez nós, filhos cheios do Espírito, possamos alcançá-los e tirá-los desse lugar de escuridão. Muitas pessoas boas praticam obras maravilhosas, muito maiores que as igrejas evangélicas, mas negam o evangelho de Cristo, negam a verdade da palavra. Você deve conhecer alguém, todos nós conhecemos. E há uma aparência de bom. Nos olhos naturais é bom, mas os ensinamentos conduzem pessoas para a escuridão. Então a importância de sermos guiados pelo Espírito, de produzirmos o fruto que manifesta o Espírito Santo. E muitas vezes nós, como igreja, queremos e cantamos e almejamos, e é o lugar para onde nós estamos caminhando, e não há nenhum problema nisso. Queremos ver a face do Senhor, mas não reverenciamos o Espírito que está em nós, a pessoa que está aqui, o Espírito de Deus que habita em nós. Muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes, com o que nós assistimos, com o que nós falamos, com o que nós olhamos. Que nesta manhã o Senhor coloque em nós a consciência da sua presença, a consciência do que carregamos. Que nós saiamos daqui nesta manhã tocados pelo Senhor. Que o Senhor nos constranja, porque é isso que nós precisamos. É ser constrangidos para quê? Para retornar ao caminho. É muito mais do que uma movimentação. É a consciência da presença dEle. Ele é onipresente. Ele não é alguém que ora está e ora não está. Ele sempre está. Que nós possamos verdadeiramente nos render a esse Espírito, porque Ele nos diz que nós somos
a habitação do Senhor. Lá em 1 Coríntios 3,16 vai nos dizer assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Como nós temos tratado o Espírito Santo? Ele é o nosso amigo. Ele é aquele que nos conduz. E eu acredito que cada um de nós aqui presente já teve uma experiência com o Espírito Santo. Uma experiência vendo Ele cuidando de detalhes da nossa vida. Às vezes você está fazendo uma coisa e você lembra de algo que era importante. Quem é que foi, irmãos? Foi o Espírito Santo nos ajudando, nos livrando, nos conduzindo. Mas Ele não é só um bom amigo. Ele é Deus, que quer a nossa honra, que quer a nossa obediência, que quer a nossa reverência. Que nós possamos verdadeiramente ser tocados nessa manhã. Que você que está em casa, que nos assiste, possa ser tocado. Que você possa realmente ver que o Espírito Santo é aquele que quer nos guiar em toda a verdade. E tem uma coisa muito importante que eu quero falar nessa manhã para você. O Espírito Santo sendo Deus, Ele nunca vai te falar nada contrário à palavra dEle. Nada. O Espírito Santo não é um vento. Ele se move como um vento. Ele é uma pessoa. A pessoa da Trindade. O Deus que Jesus enviou para nos ajudar, porque Jesus saberia que não ia ser fácil. Jesus sabia que eu me converti faz 10 anos, então eu me converti com 37 anos. Não sei quantos anos eu vou viver, mas digamos que Jesus me conceda uns 80 e mais anos. Ele sabe que não vai ser fácil eu perseverar todos esses anos no caminho dele. E é isso que eu e você precisamos. Perseverar toda a nossa linha no caminho dele. Por isso Ele enviou alguém para nos ajudar. Alguém para estar ao nosso lado, nos auxiliando. E como que Ele vai nos auxiliar? Nos guiando na verdade. Então, coisas que desagradam, contrárias à palavra do Senhor, não vêm do Espírito. Movimentos contrários à palavra não vêm do Espírito de Deus. Pode vir de qualquer outro espírito. Então, essa clareza de entendimento, nós precisamos ter. Esses homens espirituais, essas pessoas espirituais que nós nos tornamos, são pessoas que discernem os ambientes e discernem as situações. Que essa palavra nessa manhã nos leve para esse lugar, de buscar a ser estes espirituais. Não queremos ser carnais. Naturais nós já não somos, porque já professamos a Cristo na cruz. Então que nós venhamos abandonar tudo aquilo que é carne e nos fortalecer no Espírito. Porque é isso que Deus quer. Há grandes coisas reservadas para aqueles que creem. Há promessas maravilhosas para aqueles que obedecem. Que nós venhamos ser esse povo conhecido como um povo obediente à sua palavra. Um povo que se alegra em andar em retidão e justiça. Um povo que se alegra em dar na companhia do seu Deus. Eu quero que você se coloque de pé nesta manhã.
E que você possa neste momento aí, no lugar onde você está, enquanto o Cauê entoa um cântico de adoração ao Senhor, que você possa se analisar, como você tem tratado aquele que habita dentro de você. Qual é o espaço da tua casa que tu tem deixado ele transitar? Se existe algum cômodo da tua casa que a porta está fechada e que o Espírito Santo não pode entrar, que nessa manhã seja aberto no nome de Jesus. Que você abra essa porta, que você deixe o Espírito Santo transitar por dentro da tua morada, do lar que Ele quer estabelecer em ti. Que não tenha porão, que não tenha quarto fechado, que tudo seja apresentado diante dEle nesta manhã, porque assim nós queremos ser. Pessoas que são habitação do Senhor. Que você possa nesta manhã ser constrangida pelo Espírito de Deus que se faz presente aqui. Tenha essa consciência que a presença que nós buscamos, que a presença que nós almejamos, ela não é um lugar, ela é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele está aqui. Ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Aleluia. Imagine você sendo o lugar onde Ele gosta de estar. Deus gosta de habitar em você, se revelar através de você. Irmãos, isso não é pouco. Nós não éramos merecedores, mas Ele nos amou tanto, a ponto de nos resgatar e habitar dentro de nós. Que nós possamos agradar esse Espírito, o Espírito Santo de Deus se agrade de estar em nós. Que nós saiamos daqui nessa manhã encorajados, convictos de que temos um auxiliador, de que temos um ajudador.
alguém que vai nos ensinar o caminho. Não vamos nos desesperar. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Em toda a verdade, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Te damos graças, Pai, por esse culto abençoado na Tua presença. Somos gratos a Ti, Pai amado, pela oportunidade que temos, Pai, de cultuar o Teu nome, de Te adorar, de ter, Senhor, a consciência da Tua presença em nosso meio manifestada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. 19h30, temos outro culto. Dia 12, 13, 14. Se você não se inscreveu, acredito que ainda tem tempo. Apóstolo Luciano estará conosco. Venha. Com certeza tem uma palavra de Deus para a tua vida. Que você tenha um ótimo restante de domingo, uma semana abençoada pelo Senhor. E que você vá para a tua casa nessa manhã, convicto que você tem um ajudador que te auxilia em todas as coisas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.